Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do UnoCast. Eu sou o Matheus, CEO da Uno e também host desse podcast. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, Danusa Rotolo, que muitas pessoas conhecem como Danusa da Magras. Mas, gente, eu preciso falar para vocês que ela carrega uma história muito maior do que um nome forte dentro de uma franquia. A Danusa é uma empresária construída pela prática, pela responsabilidade e também pela coragem de fazer bem feito antes mesmo de ter todas as respostas. Então, Danusa, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui no UnoCast. Obrigada, estou honrada pelo convite. Boa, Danusa. E assim, para começar, né, eu vi aqui até você colocou isso, para quem não sabe, a gente faz um questionário pré-podcast, e ela colocou aqui, a primeira coisa, ela colocou assim, ó, eu sou a Danusa da Magras. Eu fiquei muito curioso com essa história, mas eu queria entender, Danusa, como é que começou a sua jornada como empresária e quem era a Danusa antes dessa fase tão bonita que você está vivendo hoje? Eu falo Danusa da Magras porque hoje aqui na cidade, né, você vai e tal, todo mundo fala, Danusa da Magras, né, sim, então todo mundo hoje me conhece como Danusa da Magras, mas foi uma virada porque antes eu era Danusa da clínica onde eu trabalhava antes, que eu trabalhei por muito tempo, que foi onde eu comecei a minha trajetória profissional, onde durante todo esse tempo eu aprendi muita coisa e conheci muitas pessoas que inclusive hoje passaram a virar clientes aqui na clínica, né? E aí lembram de mim daquela época. Então, assim, como eu não estou mais naquela época, então agora automaticamente eu virei a Danusa da Magras. Ah, que legal. E Danusa, deixa eu entender uma coisa, como é que foi assim a sua ideia de ter uma clínica? Porque a gente vê que isso é uma jornada que acaba acontecendo bastante, né? A pessoa tem uma clínica e depois ela decide abrir seu próprio negócio. Sempre foi um sonho seu? Isso acabou acontecendo? Como é que funcionou isso para você? Não, eu nunca tive esse sonho, nunca imaginei. O meu primeiro trabalho foi no hospital. Eu não tinha idade suficiente para trabalhar no hospital, eu era de menor. E aí me passaram para trabalhar na clínica, né? E aí a clínica ainda estava construindo, foi meu primeiro contato com a clínica. Esperei uma clínica ser construída para eu trabalhar nessa clínica, onde eu comecei trabalhando de guardinha, recepção. Depois eu me encantei pela desenvoltura, responsabilidade ali do jaleco branco, né? E quis ali fazer parte dos planos e fui estudar na área da saúde e tal. Aí é uma outra história muito mais complexa, mas foi o meu primeiro contato com clínica. Então, desde o meu primeiro trabalho, estágio, depois segundo trabalho e tal, então sempre foi em clínicas. Então eu peguei muita prática. Quando eu precisei mudar de cidade, mudar de trabalho, eu novamente caí numa clínica, mas aí dessa vez eu caí dentro da Magras. E aí foi Você assim que eu trabalhava numa conheci a clínica Magras. Magras ou você já comprou a clínica? Não, quando eu mudei de Arapongas, que eu mudei para Foz do Iguaçu, a Magras aqui de Arapongas, ela estava sendo inaugurada naquele ano. Eu mudei no meio do ano, em junho, julho eu mudei, e a inauguração aqui foi em setembro do mesmo ano, né? E aí inaugurou e tal, eu nem conhecia. Eu voltava para cá de férias e eu não conhecia a Magras Arapongas, né? Mas aí eu já estava trabalhando numa Magras, e foi assim que eu conheci a Magras. Magras Arapongas só entrou na minha vida depois na pandemia. Que aí foi quando eu Nossa, voltei. você começou, então você se tornou dona da clínica durante a pandemia? Durante esse período, é isso? Aqui foi, foi. Teve o primeiro Ah, lockdown, aquele bem, né? Ficou bem fechadão e tal. E continuei em Foz, aquela época que a gente fazia muita live, né? Atendia online, então aquele comecinho todo. Isso eu passei lá em Foz o primeiro. E aí depois eu não quis ficar mais lá, quis vir embora, quis ficar perto da família. Meu esposo já não tinha mais aula, minha filha também já não tinha mais aula, e só tava eu trabalhando. Falei assim, ai Deus, me leva embora daqui num lugar que eu possa ganhar dinheiro, mas que seja de volta para minha cidade, que o sonho que a gente estava correndo atrás lá, né, que ele pudesse continuar, daí da forma que fosse, né, com a pandemia, a gente não sabia como ia ficar. E aí foi nesse momento que eu senti assim, demorou, mas demorou muito, Matheus, para eu perceber, eu já estava aqui fazia bastante tempo, que eu pedi
para Deus. Tipo assim, eu pedi, eu falei, eu quero ir embora dessa clínica, eu não quero mais ficar nessa cidade. E na verdade não é que eu não queria magras, não é que eu não queria aquilo, eu queria só voltar para minha cidade e continuar podendo fazer o que a gente estava fazendo, mas de uma forma diferente. E aí foi quando apareceu a Magras Arapongas, que aí tava vendendo a clínica porque não tinha uma pessoa aqui que cuidasse e tal, né? E aí foi assim que eu cutuquei, achei quem eu pudesse falar, eu sou muito fuçona, né? Até a franqueadora me ajudou. E aí eu passei a trabalhar aqui, voltamos para Arapongas e eu fiquei trabalhando aqui por 6 meses. Daí eu fui gerente da clínica. Ah, que legal. Até que E a se gente foi foi gerente da fazendo toda a clínica, negociação e tal. Uhum. aí você assumiu a clínica. E Danusa, a gente sabe que comprar uma operação funcionando não é uma coisa fácil, né? Ele dá bastante trabalho. Eu queria que você contasse pra gente como foi seu primeiro dia como dona da clínica. Você lembra Eu, disso? eu lembro, eu saí de férias, porque assim, como eu já estava trabalhando aqui, e aí a gente já tinha feito toda assim, toda a negociação, já estava tudo certo, e eu já tinha a equipe aqui, então a minha primeira parte mais difícil, vamos dizer assim, que era reavivar a unidade, isso eu já tinha feito, montar a equipe eu já tinha feito, fazer voltar a vender já tinha feito, fidelizar a cliente, então já estava rodando. E aí a gente começou 1º de dezembro, eu falo eu, porque sem o Márcio, meu esposo, né, que acreditou, falou vamos e tal, eu tenho um lado, ele tem o outro, né? Então os dois juntos, aí 1º de dezembro a gente tirou férias. Eu assinei, eu tava lá em Balneário, inclusive. A gente foi para Beto Carreiro, ficamos uma semana. Depois, quando eu voltei, aí eu contei para as meninas aqui da clínica. Ah, que legal. E é muito interessante, Danusa, porque eu até entendo de certa forma, porque eu já fui líder de um time, e aí depois eu contei para eles que eu virei dono da empresa. Eu queria que você contasse um pouquinho assim como foi a recepção do time em relação a isso, mas principalmente também para você, qual foi o momento que caiu a ficha que você falou assim, caramba, ó, eu não sou mais gerente, agora eu sou uma empresária, eu sou dona da clínica. Foi logo depois, levou um tempinho para acontecer? Levou muito tempo, muito tempo. E até hoje eu paro e penso e falo assim, né? Parece que já faz bastante tempo, já vai para 6 anos, mas nesses 6 anos já passei por muitas coisas e aí eu paro e penso assim, um negócio é comigo mesmo e o outro lado ele é solitário, mas assim demorou. Quando eu cheguei e contei para as meninas, 2 delas falaram assim, até uma tá aqui até hoje, né, comigo, que é a Nutri. Eu já sabia. Eu já sabia porque era tão natural, não era nada de diferente. Por isso que eu falo assim, eu já empreendia, eu já tinha muita responsabilidade antes de ter o meu nome lá. Claro que é diferente, né? Você passa Uhum. por muitas coisas, a preocupação é diferente, mas eu falo assim, o corre diário e a vontade de atender bem, de fazer, de chegar na meta, né? De ter as pessoas falando bem da marca, do lugar, de você. Isso eu sempre já tive, né? Sempre buscar mais. Então, para mim era muito natural. Então, algumas coisas eu falo assim que aumentou, coisas que eu não sabia. E até hoje eu descubro muitas coisas. Mas outras coisas, assim, eu vejo que até hoje eu não encontrei nenhuma colaboradora, por exemplo. Se acha uma coisa aqui, outra ali, outra aqui, eu dou muito valor nisso. Uhum, perfeito. E você falou uma coisa muito importante também, que até uma característica, né, quando a gente trabalha com clínicas, que são casais empreendendo juntos. Então você mencionou seu esposo, o Márcio, né? Até queria mandar um grande abraço para ele. Eu queria que você falasse como é essa questão de trabalhar em casal e como vocês fazem para se ajudar no dia a dia, porque a gente vê que isso funciona muito bem. As clínicas mais prósperas, geralmente elas têm um casal atuando junto nos bastidores. Como é que é isso para vocês? É meio complicado porque naturalmente a gente fica separados, porque a Magras ela entrou na nossa vida a partir de um sonho, de um outro sonho que a gente foi viver juntos. Daí, no caso, eu apoiando ele, né? Ele foi fazer medicina, então por isso da Uhum. mudança de cidade e até os 4 anos e pouquinho que ele fez lá em Foz, né? Lá no Paraguai.
acabou que não deu em nada, ele não conseguiu aproveitar e ele Uhum. recomeçou. E eu falo que esse recomeço dele, ele conseguir estudar, estar numa faculdade melhor agora, é graças a Magras. E a Magras ajudou hoje ele estar num lugar melhor. Então a gente trabalha junto, né? Durante o dia, a semana, a gente fica separado, ele fica em São Paulo, eu fico aqui. Mas tem muita coisa, né, que vai se fazendo ali pelo online, pelo celular, então essa é a parte dele. E eu sou, assim, aquela que fala a questão, que manda áudio, ele é a razão. Sim, não, pode ser, não, não pode Uhum. ser. E dá tudo certo, né, a gente Ah, consegue que achar ali legal. um de equilíbrio. Eu já Uhum. teria a outra ia primeiro, na emoção. Não, tem que resolver, tem que ser agora. Ele não precisa. Aí eu vou e pergunto pro Matheus, desempatou. Mais ou menos assim. Uhum. Isso é muito legal mesmo, porque isso que você está falando, a gente vê no dia a dia, né? A dona da clínica tá na linha de frente, tá fazendo acontecer, ela é a cara do negócio, ela se atualiza, ela busca as tendências, coordena toda a equipe, e geralmente o marido fica nos bastidores, muitas vezes aconselhando, tomando decisão administrativa, e de certa forma isso se torna um ponto de apoio, né? Porque a gente sabe que é difícil empresariar, então eu também acredito assim que é muito legal ver isso, ver vocês se apoiando e fazendo isso, tá? Então, parabéns. Tem algumas E. coisas que a gente precisa ter um estômago para conseguir no dia a Uhum, dia, né? Então eu vejo que ele tem muito mais isso do que eu. Eu tenho que fazer, eu vou e faço. Mas é aqui na operação, no dia a dia, com a cliente no corpo a corpo, mas algumas coisas administrativas assim, ele daí não me passa para a gente poder equilibrar. Então, isso eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que um homem dentro de uma clínica cheia de mulher faz muita diferença. A gente vê pelas histórias, né? uhum, uhum. Ah, com certeza, assim, tem inúmeros casos, né? E Danusa, Uhum. tem uma coisa, assim, que é uma característica, até eu te conheço há muito tempo também, né? Eu vejo que você é uma mulher, assim, de, cara, assumir responsabilidade e colocar a mão na massa. Tanto que isso é uma das coisas, inclusive, que eu ensino muito nos treinamentos. Então, você que é de fato, uma executora, eu gostaria de ouvir de você se é uma coisa assim que nasceu com você, já é senso de responsabilidade, ou se isso foi uma coisa que você foi desenvolvendo ao longo do tempo. Porque eu vejo você envolvido em tráfego pago, em campanha, comercial, agente de inteligência artificial, vi você mexendo também, e é algo assim que eu sempre digo que é muito positivo, né, para o sucesso da clínica. Se compartilha um pouquinho como é que é a sua visão em relação a isso. Olha, eu acho que as duas coisas, acho que vem, né, da gente, mas a construção ao longo do tempo pelo que eu fui passando. Mas assim, uma coisa eu gosto de ir lá e colocar a mão na massa e saber como aquilo funciona, porque se eu não souber exatamente como fazer, eu sinto dificuldade em delegar. Eu sinto assim que eu tenho que ser a inspiração para aquilo que eu tô falando. Se funciona, eu tenho que fazer funcionar. E até assim, Uhum. uma coisa que eu sempre falo assim, eu não passo apurada, não vou passar apurada. Se precisar fazer, eu vou lá e eu sei fazer. Né? Mesma coisa, por exemplo, de uma manicure. Tem horário? Não, não tem horário. Eu quero hoje, eu vou lá mesma, eu faço. Isso eu acho que é uma coisa minha. Mas também por necessidade. Porque como que eu vou falar se a IA responde bem ou não, se eu não sei como que faz a resposta, né? Então, Uhum. eu acho sempre isso, Olha, para tudo. olha que sacada importante. Se eu não sei fazer, como é que eu vou poder cobrar alguém de fazer certo? É, E isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Tem como cobrar vendas do time se você não souber vender? Por quê? não tem como cobrar. Não tem como cobrar. Tanto que a minha consultora, né? Eu falo, as meninas aqui do comercial, a Vânia e a Duda, que são as mais antigas, eu faço vocês parem de ter os meus defeitos. Porque elas têm os meus defeitos. É para vocês terem as qualidades, mas as qualidades de vocês. Porque eu vejo que elas pegam e falam assim: não, não é para fazer assim. Eu faço assim, mas não é para fazer assim. Então, o exemplo, ele molda. O exemplo é o espelho. Então não tem como, a gente tem que saber conduzir, tem que saber fazer e sempre assim, o jeito que a gente faz é o jeito que a clínica funciona. Como eu já tive 3 unidades magras ao mesmo tempo,
Isso ficou muito claro para mim, tanto que hoje eu não tenho vontade de ter uma outra unidade por conta dessa dificuldade. Eu quero, talvez seja um erro meu como empresária, né? Talvez esse lado eu não tenha, mas essa diferença, assim, eu vejo que não é do meu jeito, não tem o meu jeito, eu não consigo colocar, porque aí tinha o sócio, o outro sócio e tal, né? Então, essa dificuldade eu sinto tem um lado bom e tem um lado que às vezes não ajuda muito, né? Mas é exatamente isso, a gente tem que saber fazer e o como a gente faz é o como funciona o negócio. Se eu tô bem, o Perfeito. negócio tá melhor. Eu estava até conversando com alguns empresários esses dias e, assim, a nossa geração de empresário, ela mudou. Então, não necessariamente para você ter um bom negócio, você precisa ter um negócio megalomaníaco. Essa semana eu vi um dono de clínica fechando 6 clínicas. Então, às vezes, vale a pena você ter uma clínica lucrativa, saudável, que você consegue olhar todos os dias, do que às vezes estar se desgastando, se estressando com vários negócios diferentes e nenhum deles engrena. E isso me leva para uma frase que eu já ouvi de você, que é o seguinte, ó, um tema que te empolga muito é o básico bem feito todos os dias. Isso é uma coisa assim que parece ser simples, né? Mas é raro de conseguir fazer. Você me conta um pouquinho mais sobre isso? É raro porque é muito fácil a gente cair no piloto automático, a gente enjoar, a gente achar que não tá fazendo, que não tá tendo efeito. E eu tenho um outro lado também que eu própria, se eu vejo uma coisa assim, eu me deslumbro e eu fico assim, nossa! Eu sou muito assim, né? Ano passado eu quase me enfiei num equipamento assim, caríssimo! E eu tava assim, nossa, eu já tava viajando naquilo e tal e tal. Quando realmente eu sentei pra olhar sem aquela, né? Eu não preciso disso, né? Então, tem esses dois lados. Eu tenho esses dois lados. Se eu vejo uma inovação, até pela minha formação, eu acredito, né? Eu me deslumbro muito e aí eu quero e eu vou pesquisar, eu já quero aprender. Então, o que eu fiz? Eu dei uma parada até de fazer muitos cursos, muitos issos, muitos aquilos, porque não adianta aquela coisa mirabolante se o básico não estiver funcionando. Não vai adiantar eu ter uma tecnologia gigantesca se eu não estiver cuidando bem da cliente para ela poder emagrecer e, em segundo plano, ir para aquela tecnologia, sendo que o meu foco primeiro é fazer ela emagrecer, não é a tecnologia. E também não perder o foco. Não perder o foco. Que é uma coisa assim que eu vejo que é nítido de muitas clínicas que fecham. Inclusive, esse mês, dia 1º, teve uma que eu sei que fechou. Nem, acho que não vale a pena eu falar aqui, mas eu já tinha falado para ela fazer, para de fazer isso. Para de fazer isso, é isso. Fui lá, né, aqui pertinho, tá? É isso, faz isso, é isso aqui que funciona, é isso aqui que é o nosso nome. E não deu outra, né? Então, a gente não pode perder o foco. E o bem feito todo dia, às vezes, é fácil de você enjoar, cair no piloto automático e achar que não tá funcionando porque você vê o vizinho postando lá. Mas será que você precisa daquilo? É o teu foco? Muito bom. Então, o que a gente pode tirar de aprendizado daqui é que nem sempre estar ocupado significa estar sendo produtivo. E como empresário, quanto mais a gente cresce, mais oportunidades aparecem que, na verdade, são distrações disfarçadas que podem tirar o foco da sua empresa. Exatamente. Você falou aquele dia qual coisa você tiraria, né? Você diria não. O que você tem que parar de fazer hoje? Um não bem, um não às vezes ele é um sim para várias outras coisas, né? Então, isso eu aprendi bastante, especialmente quando eu tive que sair das outras unidades, não é que eu tive, eu vi assim, é melhor, e realmente foi melhor, porque com a vida que eu quero, tem um curso que fala, né? Como que é a estética rica. A minha riqueza não era aquela, entendeu? É outra coisa. Então, isso a gente precisa ter bem claro, né? O propósito, porquê. Não dá só da empresa, mas o nosso também, porque tudo é ligado, né? E seguindo essa linha, Danusa, assim, quando a gente fala de fazer o básico bem feito, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, porque um dos números que se destaca para você, além de faturamento, né? Eu sempre vejo que você tem um faturamento constante,
em crescimento, uma coisa previsível, é a satisfação do cliente. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que é o básico bem feito para a gente cuidar bem dos clientes que estão vindo para a nossa clínica. Você consegue dar uma dica para o pessoal que está ouvindo? O básico bem feito é a gente escutar o que aquela pessoa realmente, o que ela realmente está esperando, né? Primeira coisa, hoje, inclusive, eu tive um caso aqui na clínica. A primeira coisa, a expectativa dessa pessoa tá alinhada? O que ela veio buscar versus o que ela achou que ela está levando? Ali teve algum desalinhamento? Porque se tiver, às vezes a gente até passa despercebido, mas lá no final é uma cliente que não vai recomprar, que não vai indicar, que ela simplesmente vai passar. Então, o que eu presto muita atenção é para a gente não ter pessoas, clientes transparentes dentro da clínica, aqueles fantasmas, eles entram, saem, não falam nada. Então eu gosto daquela. Isso para mim é um termômetro muito, muito, muito importante. É a cliente que fala, que justifica por que ela não pode recomprar, por que não isso, por que aquilo, mas a gente sabe realmente quem que é aquela pessoa, o resultado que ela teve, além do que o contrato mostra. Então, isso eu acho que não é nada básico, porque não é fácil de fazer, mas tem que ser feito todos os dias com todas as clientes. E é um termômetro daí de indicação, de bom resultado, de fidelização. Então, isso acho que não pode faltar, é a gente saber quem são as pessoas que estão comprando. As que não estão também, mas as que estão comprando, para a gente saber do nosso negócio. Isso eu sei. Perfeito. Perfeito. E isso é uma coisa muito legal que você está falando, Danusa, porque isso vem de encontro com uma tendência que é a seguinte: hoje está cada vez mais caro, né? A gente olha o número de mais de 1.000 clínicas todos os meses. E está cada vez mais caro você conquistar um cliente novo através de tráfego pago. Porque as pessoas elas estão comprando cada vez mais de quem elas confiam. Então elas não compram mais o melhor anúncio, elas compram das pessoas que elas conhecem, que elas confiam e que elas são referenciadas. Então aqui a gente já consegue tirar uma lição muito grande de como fazer a pessoa voltar mais vezes para a sua clínica, que é esse cuidado diário. Isso dá trabalho? Dá, mas vale a pena. É isso? Dá trabalho. Resumidamente, assim, uma frase que foi até a Mari que falou para mim, né? A Mariana da Magras. Treinadora da Magras. Ela falou assim: comprometimento é algo incomprável. E é isso, é o comprometimento. Então, tá bom. Qual que foi a expectativa que a gente causou? A minha obrigação é superar a expectativa. E não é só na primeira vez. É lá no final, é depois, é todas as vezes. Isso não é fácil. Isso precisa todo dia a gente estar assim, disposta, tendo ou não tendo trabalho, tendo gente nova ou não tendo gente nova. É o comprometimento. Eu falo assim que a gente precisa dar muito valor no tempo das pessoas, né, nos nossos clientes, no tempo, no dinheiro e no sentimento. Não é o que está escrito no contrato, é o sentimento daquela pessoa. Então, eu me preocupo muito com isso, né? Então, eu falo assim, eu estou aqui em Arapongas, eu quero ficar aqui em Arapongas, não é 1 ano, 2 anos. Quantas clínicas abriram, passaram, estão abertas ainda, mas eu falei, tá, e depois? Eu quero lá longe, eu quero crescer, não só crescer em tecnologia, eu quero crescer mesmo como história. Então, isso eu dou muito valor. Fantástico. E Danusa, seguindo essa linha, quando a gente fala de cuidado com o nosso cliente que está vindo, a gente sabe também que você é uma só. Então tem uma equipe maravilhosa aí por trás que faz todo esse trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim do que é agora o básico bem feito quando a gente fala da gestão da equipe e dos comportamentos que a equipe tem que ter em relação à clínica, ao processo comercial, aos clientes. O que você tem para trazer para a gente em relação a isso? Hoje eu posso considerar que eu estou com uma equipe pequena, perto do que eu já tive, uma equipe pequena, mas é uma equipe antiga, só tem uma pessoa mais nova na clínica, mas é uma equipe antiga. E o que a equipe tem que ter de cultura é entender que isso, muito bem feito, o básico muito bem feito, que não é básico de se fazer, mas que tem que ser o nosso básico, ele não pode deixar de acontecer, né? Então, essa verdade que eu carrego não adianta nada se ela ficar só comigo.
porque tem algumas pessoas que eu vejo 1, 2 vezes ao longo do tratamento, outras e falo assim, a gente pergunta como que é seu nome, é você que eu vejo sempre ali, às vezes os horários não batem, né? E inclusive teve uma cliente, acho que foi em abril, ela é a cliente mais antiga da Magras, Matheus. Caramba! Eu tive que abrir um chamado para vocês para fazer uma limpa no sistema, porque o telefone dela estava em todos os cadastros da época da inauguração, porque eles colocavam um número só. E aí, quando eu cheguei aqui, eu disparava mensagem para todo mundo, né? Contando das novidades, e o telefone dela bombava. Ela reclamou. Blá, blá, blá. Depois disso, ela já veio, já ficou mais um tempão aqui. Então, ela tá praticamente 10 anos na clínica. E ela teve um emagrecimento, depois teve um luto, ganhou e tal. E ela continua aqui na clínica. E agora, 2 meses atrás, acho que nem isso, ela falou assim, eu queria fazer uma foto com a Danusa. Eu nunca imaginei isso. Eu achei que ela tinha um ar de mim por conta do telefone e tal, daquela época. Eu queria fazer uma foto com a Danusa, ela fez com as meninas aqui, ela queria fazer uma foto comigo. Então eu fico muito feliz com isso, por quê? Porque ela sabe que eu estou por trás de tudo. E eu fico mais feliz ainda porque ela falou assim, essa equipe é a melhor das equipes que eu já passei. E ela passou por todas as equipes. E olha que coisa bizarra, tá? Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, mas tem casamento que não dura 10 anos. E ela tá 10 anos na clínica e ela adora vocês e principalmente ela falou que vocês estão na melhor versão. E aqui tem uma coisa muito importante também, Danusa, que assim, quando a gente fala da experiência do cliente, eu até gravei um vídeo hoje sobre isso, tem muita gente que se limita a vender uma coisa só para a pessoa. Só que ela quer ser cuidada de forma integral. Então, por exemplo, a pessoa passou pelo emagrecimento, depois ela vai querer fazer um tratamento para flacidez, depois ela vai querer fazer um tratamento para rugas, depois ela vai querer fazer uma massagem, ela quer fazer alguma coisa, até porque ela gosta de ir na sua clínica. Então, isso as pessoas às vezes não entendem, que a pessoa não vai para a clínica só porque precisa. Às vezes é um momento da semana dela para ela se mimar também. Então, Danusa, o que é para você, assim, o que é muito importante nessa jornada da pessoa? O que você acredita que faz uma pessoa continuar voltando 10 anos para sua clínica? Escutar ela, mas escutar assim com vontade, ser muito interessada. Muito interessada. Eu tenho outro caso, é um momento dela vir aqui, eu falo assim, a única coisa que ela não fez comigo foi o teste genético, do resto ela já fez tudo que a gente tem na clínica hoje. E ela continua vindo, né? E aí, ela já vem há tanto tempo que esses dias ela falou assim, não, essa semana vocês que vão na minha casa. Né? Aquele lado assim, a gente separa a amizade do cliente, a gente separa, mas tem um outro jeito. Então, assim, é escutar ela. A gente escuta ela falando da empregada que era antiga, que foi embora, do neto que fez a formatura. Então, não é só sobre aquela gordura localizada, não é só sobre comida, não é só sobre o equipamento. Não adianta ter 500 milhões de opções para fazer se não tiver aquela pessoa que conecta o cliente com a tecnologia e que vai fazer ele chegar em casa e lembrar que quando ele voltar, tem aquelas pessoas esperando por ele. Então, quanto mais, eu falo assim, quanto mais tecnologia eu tenho, mais a gente se apega a isso. Como isso não muda? E isso eu acho que é uma das coisas assim do básico bem feito de todos os dias. Inclusive aqui na internet, né? A gente se viu só uma vez, né, pessoalmente. Sim, mas é engraçado assim, porque hoje a conexão ela não está limitada, sei lá, a apertar a mão da pessoa. Às vezes é justamente esse relacionamento online também, você produzir um conteúdo, você aparecer no Instagram, porque por mais que o cliente não esteja falando direto com você, ele está te ouvindo todos os dias. E Danusa, já que a gente está falando de tecnologia, tem uma coisa assim que chamou muita atenção, né, que hoje você é cliente da Uno em vários serviços, mas quando a gente fala especificamente de inteligência artificial, tem muita gente que acha que é o oposto de cuidado. Né? Então, às vezes eu encontro donos de clínica, eu não vendo para eles que eles acham que eles vão ligar uma inteligência artificial que vai falar com o paciente que nunca mais vai precisar entrar em contato com ele. E a gente sabe que isso não é verdade e você trouxe uma frase muito boa. Inteligência artificial, para funcionar bem, ela precisa de pessoas com emoção e com direção.
O que você quis dizer com isso, Danusa? Não adianta a gente ter lá um monte de conversa acontecendo, aí tá bom, aí a conversa para e você fica esperando acontecer. Não vai adiantar. Uhum. Eu lembro quando eu era consultora lá de Foz do Iguaçu, até a Paula, ela tá lá até hoje, de vez em quando a gente conversa. Ela falava assim: isso aqui não responde, tó o celular que com você responde. Aí eu olho assim a conversa, sabe quando parece que você sente? Não é a mesma coisa ali da IA. Manda um emoji. Qual emoji? Não tem regra. Lembra daquela pessoa, olha toda a conversa. Então eu sou muito assim, parece que eu consigo sentir ali o que vai fazer aquela pessoa responder, o que realmente ela tá querendo te dizer. Eu não vejo que a IA, o agente de IA, consegue isso. Ele consegue o quê? Dar velocidade pra gente, as cadências, é fantástico. Ele vai lá e chama aquele monte, você fala assim, nossa, como que eu ainda não fui falar com aquela pessoa? A cadência chamou ela. E aí você vai o quê? Você vai e você continua, você costura aquela conversa. Mas se você não tiver com aquela vontade, aquela emoção, aí é melhor deixar só o robozinho falando sozinho. Deixa ele. A hora que você estiver engajada, você vai lá e faz. Porque eu sou muito assim, se eu quero, eu vou conseguir. Se só tô fazendo por fazer, não vai fazer diferença. A gente tem que entrar para fazer a diferença. Né? Por isso que eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, no dia de domingo para segunda, 16 pessoas a gente agendou, né? Mas aí esse final de semana a gente vai fazer diferente. Eu quero pessoas já agendadas, aquecidas para segunda-feira. Né? Não quero esperar a segunda-feira e ter todo aquele não, então é engajar todos os dias, então é todos os dias. Então a gente não precisa agendar 16 todos os dias, a gente precisa falar com 8 pessoas bem faladas, agendadas todos os dias. É melhor do que 16 e depois a gente cansar e não dar conta. Então, mais a qualidade. E eu vejo assim, nossa, como que adiantou? 6 horas da manhã já tem um monte de coisa adiantada. É muito bom. Até porque prestar atenção no cliente também entender que tem um momento que ele não quer papo, às vezes ele só quer uma informação rápida. Então, entre ele mandar uma mensagem meia-noite, a IA explicar as coisas básicas para ele, perguntar o objetivo dele, para segunda-feira alguém continuar o atendimento, é uma forma de cuidar dessa pessoa, porque senão ela teria que esperar às vezes 12 horas para receber uma primeira informação. Essa que é a grande diferença, responder na hora. E você tem que estar ali pronta, com energia para saber quem que você vai lá e você continua. Esse que é o grande diferencial. Então tem um insight aqui também, Danusa, que foi uma coisa que você trouxe, que a IA ela vai cuidar daquele lead para fazer, digamos, o processo básico, mas no momento que ele precisar de uma atenção mais especial, a menina que antes estava sobrecarregada, fazendo follow-up com 10, 20, 30 pessoas, agora ela consegue dar uma atenção mais especial para cada um desses leads. Então, no teu veredito, dá para colocar inteligência artificial na clínica, desde que? Desde que tenha a pessoa ali pronta para pegar aquele movimento. E aí é feeling, né? Jogo de cintura, você tem que estar assim, flow naquilo que você está fazendo. Eu abri 10 conversas por abrir. Não vai adiantar. A gente até coloca na agenda que você não tem nenhum trabalho de lá colocar. Então, abre muito tempo, né? Eu fiquei muito feliz. Agora ele coloca na agenda. Isso, e aí a gente só tem o problema de, às vezes, ter mais agendamento do que dar conta. Tá bom na confirmação, a gente coloca aqui para cá. Então, dá tudo certo. Eu achei, assim, formidável. Que aí você consegue focar no diferencial. E Danusa, aqui a gente falou de uma coisa bem legal, né? Você mandou uma mensagem esses dias, falou, nossa, a IA agendou aqui 8 pessoas para essa semana. Só que isso também é um engano, independente da pessoa usar inteligência artificial no atendimento ou não, que muitas vezes ela acha que agendou a pessoa, o problema está resolvido. Só que a gente tem que fazer essa pessoa vir para a clínica. E para ela vir para a clínica, para a pessoa gastar tempo dela, pegar um Uber, pagar estacionamento, às vezes se deslocar para a clínica, ela tem que sentir que vale a pena. Então, na sua visão, o que vocês fazem hoje para fazer com que a pessoa realmente compareça nesse compromisso da avaliação? Tem alguma coisa diferente? Como a gente consegue ter mais rapidez
no agendar, então te abre mais tempo para você o quê? Poder aquecer melhor a cliente. E isso, assim, a gente deu uma enxugada um tempo no processo e eu percebi que deu muita diferença. Eu falei, gente, vamos voltar a fazer o vídeo de confirmação da consultora, aquele vídeo de bolinha, mostrar o lugar e tal. Não é só mandar o endereço, mostrar a fachada, falar que tem um semáforo, que o pino às vezes manda num lugar aqui. Então, esse muito personalizado. E a gente tinha dado uma enxugada nesse processo, não estava dando tanta atenção a isso. Depois que eu fui para a franqueadora, eu já tinha decidido, né, no mês passado, eu falei assim, eu vou voltar a fazer o passo a passo igual eu fazia quase 10 anos atrás. Parece que é viver de passado, né? Mas não é. Quanto mais mensagem as pessoas têm no celular, quanto mais as pessoas sabem que tem agente, que tem IA, a pessoa sabe. Então, o que a gente faz para ela entender que realmente tem uma pessoa que realmente está esperando ela e que a gente sabe realmente o que ela vem fazer aqui na clínica, né? Que aquela conversa que ela teve valor, às vezes mais curta, às vezes não tanto, mas a gente está esperando ela. Aí não é o agente que faz, aí tem que ser realmente a consultora, a Prime, e a gente sente. A cliente respondeu, não respondeu, foi mais ou menos, não foi. A gente consegue perceber se ela vem ou não vem, né? Se ela respondeu rápido, se ela não respondeu. Então, assim, eu falo que colocou na agenda, a cliente já é nossa cliente. Mas o trazer ela aqui, a gente sabe que acontece de tudo na nossa vida e assim é na vida do cliente. Então tem que mandar o videozinho, tem que perguntar, tem que falar, tem que colocar expectativa mesmo na cliente. Se não tem isso, fica gelado, menos emoção, menos comparecimento. É batata. Perfeito, perfeito. Então, consultoras, olha a sacada aqui, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o celular de vocês, no WhatsApp, quando você aperta o botão da câmera, você consegue gravar um vídeo instantâneo para a pessoa, que ela não precisa baixar o vídeo, e ele já aparece mutado assim com a pessoa falando. Então, o que acontece? O cliente ele fica curioso com isso. E o que a Danusa trouxe para a gente é que a consultora dela, a pessoa que faz a confirmação do agendamento, grava um vídeo individual para cada cliente. Dá trabalho? Dá, mas vender bem dá trabalho. E você fazer isso, você mostra para a pessoa que, cara, eu quero que você venha na clínica, que você gaste 1 hora, 1 hora e meia para vir até aqui, mas eu já gastei aqui 5 minutos do meu tempo para eu me apresentar e para mostrar para você que vale a pena. Então isso aqui eu acho que é uma sacada maravilhosa e ele mostra de novo que a IA faz com que o time pare de perder tempo com coisa repetitiva, mas que esse tempo extra, ele não tem que ser usado para ficar olhando TikTok e Instagram, ele tem que ser usado para encantar o cliente. Então, Danusa, isso aqui é fantástico, tá? Às vezes a gente vê ali, ela começou a seguir, já abre quem que é a cliente no Instagram, a gente já tem uma noção, né? Eu já começo a seguir ela. Então, assim, de algumas semanas para cá, começando a fazer isso, nossa, como já deu diferença. Tem muito para melhorar, mas assim, deu muita diferença e são coisas muito simples e são coisas antigas. Por isso que eu venho falando muito isso. Não adianta querer inventar a roda já existe. É um ser humano com outro ser humano. Então, o que não pode faltar no vídeo da consultora? Que se teve uma conversa comprida e ela falou, mas eu vou esperar meu cartão virar, mas eu não sei o quê, quais foram as objeções? Então ela já vai tocar nesse ponto no desejo, na objeção, falar, vou estar te esperando, é aqui que a gente vai conversar. Então ela acalma a cliente, acolhe e cria aquela expectativa que tem algo especial esperando por ela. Eu acho que isso faz muita diferença. Legal, isso aqui é bem interessante porque, pelo que você está me falando, Danusa, a venda começa muito antes da pessoa pisar na clínica. Muito, muito antes. Um status no celular, né? Ela vê uma cliente que começou, né? Ou uma cliente que demorou. Quantas clientes às vezes vêm e não fecha depois de 1 ano, ela voltou e daí ela contar aquela história. Às vezes não precisa postar, mas a gente mostra individualmente, ela também teve contratempo, precisou remarcar, mas quando ela veio, quanto mais emoção, melhor vai ser o seu resultado. Então, assim, eu acho que não tem script. Eu gosto muito de fazer isso. Eu fico brava quando eu vejo que não tá sendo feito. Não tá sendo feito por quê? Se você não gosta de trabalhar,
Então não dá, né? A gente tem que gostar muito. Tem que gostar e assim tem que ter muita disciplina, né? Até porque Sim, isso é uma coisa que a gente fala com o time, cara, por exemplo, para mim, na minha carreira não faz sentido nenhum eu pagar pouca comissão para consultora. É ruim para mim e para ela, então eu quero que ela ganhe muita comissão, mas ela precisa fazer a parte dela. Então, a gente tendo essa clareza, gente, olha que diferença faz quando o dono tem essa mentalidade. Então, talvez hoje, se você, como dono da clínica, não está tendo um bom resultado, a primeira coisa que você tem que se perguntar é se você está olhando a experiência do seu cliente para passar para o time. Porque a gente já viu aqui uma série de elementos que eles são simples de entender, mas eles exigem disciplina para executar e que fazem toda a diferença, né, Danusa? E a experiência do cliente não é uma sala bonita, claro que é também, né? A xícara de café, igual você já ensinou, é tudo isso, mas eu já tive uma clínica muito mais uau do que essa e era muito diferente. Então, sem as pessoas não faz sentido, né? E Danusa, você falou aqui uma coisa assim que é bem interessante, que, cara, hoje você está vivendo a ideia de não ter plano B. Isso é até meio contraintuitivo. Tem gente que fala assim, não coloque todos os ovos numa cesta, você tem que diversificar, você tem que fazer outras coisas. E hoje você falou assim, cara, eu não tenho plano B, o meu plano B é fazer o plano A dar certo. Como é que é isso? Não tem plano B, não tem opção. Tem que dar certo e acabou. E se por acaso passou um período ali e não tiver tão bom assim, corre atrás para fazer recuperar. Não tem um plano B, é isso. Eu não penso assim, talvez é aquilo que eu falei para você, talvez esse lado de ter várias não é o meu intuito, mas eu realmente não tenho plano B. É a clínica, pronto, acabou. Então tudo que eu quero fazer hoje, eu falo assim, o arroz com feijão de toda a família, de todo dia, é a clínica que me dá. As viagens que eu quero fazer, é a clínica que vai me dar. A minha energia é aqui, né? E claro, o plano inicial, né? O nosso plano inicial, que também é o A, mas é uma outra coisa que é o que o Márcio está fazendo, a Magras entrou por conta disso, mas hoje é a Magras que dá isso, então não tem plano B. É a Magras e pronto. Não tem essa, eu vou virar bandeira, eu vou colocar meu nome. Não, é a Magras. Esse é o meu plano. E é só esse. Eu tô há 10 anos. E é uma lição, assim, que é muito boa, né? Porque imagina, você tem um concorrente, o concorrente tem uma padaria, uma oficina mecânica e a clínica. Você acha que ele vai conseguir melhor que a Danusa, que está o dia todo pensando na marca dela? Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque ela está focada, ela não tem plano B, ela não fica olhando para o lado para distração, ela está concentrada no negócio dela. Danusa, tá acabando aqui o nosso tempo, né? Esse bate-papo assim aqui foi fantástico. Eu confesso assim, que muitas vezes eu nem vejo a hora passar, porque a conversa flui de um jeito. Mas assim, acho que está mais que claro que você é uma mega empresária. A gente tem aqui uma lição fundamental sobre colocar a mão na massa, prestar atenção nas pessoas e fazer o básico bem feito, que é uma coisa que eu acredito que a gente está muito alinhado na visão. E eu queria que você terminasse esse podcast dando um conselho para um dono de clínica que talvez ele não está tendo o resultado que ele poderia ter ou que pode estar pensando em desistir agora. Eu queria que você falasse uma coisa que essa pessoa tem que fazer. Ela está te ouvindo agora. Você pode levar um tempinho para pensar, tá? Mas a gente queria ouvir um conselho da Danusa para fechar esse podcast. Conselho que eu dou lembre-se do porquê você começou. Qual que era a famosa expectativa e realidade, né? O porquê você começou, qual que era a sua ideia? O que você entendia do negócio e o quanto que você evoluiu. Eu percebo assim que muitas pessoas às vezes acham que, nossa, tá fazendo milhões de coisas e vários investimentos. Mas é um guru que não vive dentro de clínica. Às vezes na própria colaboradora mesmo, né? Qual que é a visão dela? Eu falo porque eu já fui colaboradora. Então, qual que é a visão que a colaboradora tem? Eu vejo muitos donos de clínicas, franqueados, às vezes fica desmotivado, mas tá escutando quem? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, né? E o porquê? Qual que é o teu negócio, né? Realmente você tá fazendo focado naquilo? Acho que esse, assim, o que eu vejo é onde mais hoje as pessoas
que estão perdidas estão esquecendo de ver. Qual que realmente é o teu negócio? Você está investindo tudo aquilo, né? Mesma coisa aqui do sistema, vai adiantar eu pegar um, outro, cada um fala uma linguagem, aí eu chego no Matheus e falo, Matheus, não funciona. Mas eu tô picando um aqui, picando outro ali, e vai, você não tem todas as informações. Então eu acho assim que a gente primeiro tem que escutar a gente e se comprometer do que realmente eu estou envolvida, porque o resultado que a gente tem, isso eu sou muito autorresponsável. Às vezes eu acho que até é demais. O resultado que eu tenho é culpa minha. Se é bom ou se é ruim, a culpa é minha. Boa. Não adianta eu reclamar. Ela poderia ter feito mais? Poderia. O que eu fiz para fazer mais? Então sempre é culpa minha. Autorresponsabilidade, gente. Pessoal, estamos encerrando esse podcast aqui com chave de ouro, tá? Então, Danusa, muito obrigado por compartilhar com a gente esses teus insights, sua visão. Isso é valioso. O pessoal sempre acha que eu entendo muito de clínica, mas a verdade é porque nos bastidores eu converso com pessoas igual a Danusa todos os dias. Danusa da Magras, então. Muito sucesso também para sua clínica. Conta com a Uno, tá? E aos ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Deixa aqui um comentário, compartilha nas redes sociais com outros donos de clínica que precisam ouvir isso. E fiquem atentos às nossas redes sociais. A gente está com muitas novidades, muita coisa em automação, processo comercial, tecnologia e também treinamentos de quem vive isso na prática. Beijo no coração. Quantos treinamentos eu ouvi do Matheus falar, eu já sei fazer isso, mas estou fazendo? É o simples. Tem que saber e tem que fazer, né? Então, tem que mas a gente entende... Gente, isso aqui, vocês precisam entender que às vezes vocês vão ouvir algo que vocês já sabem, mas é isso que precisa. A gente não precisa ouvir coisa nova, a gente precisa ouvir aquilo que a gente já sabia e às vezes esqueceu para continuar fazendo. Então aproveitem esses canais, aproveitem esses podcasts, ouçam também a experiência de outros empresários, tá? As nossas redes sociais estão aqui embaixo. E Danusa, você quer deixar seu @, aqui para quem quiser te conhecer no Instagram? Como é que é? Eu apareço mais no Magras Arapongas. Magras Arapongas. O meu é @Danusa Ruotolo. Boa. Então, pessoal, muito obrigado, beijo no coração e até a próxima. Esse foi mais um UnoCast.